Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Antes de ler o texto, escute isso. Se alguém entrasse aqui nesta igreja, nesta manhã, e perguntasse a você: como está o altar da sua vida espiritual? Será que você responderia: está com o fogo aceso? Ou você diria: não, são apenas cinzas apagadas? Nós vivemos um momento na história em que muitas pessoas frequentam a igreja, as igrejas, mas já abandonaram há muito os altares pessoais. O culto coletivo permanece quente e forte, mas o altar individual está em ruínas, são um monturo de pedras. Mas nesta manhã, o Senhor Deus não está procurando apenas adoradores, que eu sei que usar aqui, tem muitos, quem são os adoradores, né? Olha aí, muitos. Mas o Senhor está procurando, além de adoradores, pessoas com altares restaurados, ou que desejam restaurar os seus altares. Vou fazer uma pergunta agora e vou repetir depois no final da mensagem. Quem é que sente que precisa restaurar algum altar na sua vida espiritual? Levante a mão, por favor. Muitas pessoas, mas eu vou repetir essa pergunta no final da mensagem e haverá muito mais pessoas respondendo, tenha certeza disso. Amém? Vamos ler o texto então do Salmo 84, apenas 3 ou 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus, nesse salmo dos filhos de Coré: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém? Até aí somente, pode sentar, fica à vontade. Enquanto eu estava lendo, com certeza você lembrou de um cântico antigo, né? Que era justamente esse salmo cantado. Eu não vou usar cantar aqui, porque eu vou espantar todo mundo daqui, né? Eu não sei cantar, sou ruim, né? Mas você sabe, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? E assim vai, né? Muito bem. Qual o contexto desse texto que nós lemos, né? Já dizia o nosso professor de homilética, né? Que aquele que tira um texto do contexto está procurando um pretexto. Não é, pastor Pedro Almeida, né? Ele nos ensina isso, né? Aquele que tira um texto diferente de um contexto, está procurando um pretexto para se justificar, né? Mas qual é o contexto desta mensagem? O salmista, ele está falando aqui de um templo, mas não um templo físico como esse prédio aqui, maravilhoso, né? Que ficará aqui depois que formos arrebatados, né? Ou tantos outros templos onde o Senhor Deus é cultuado, adorado e buscado pelo mundo todo aí. O salmista aqui está falando de um desejo profundo de uma pessoa. Uma pessoa. Bate assim no peito, eu. Fala, eu. O desejo de uma pessoa. Um desejo profundo pela presença de Deus. A presença do Senhor. Veja o detalhe central desse texto:
até mesmo os teus altares, os altares de Deus. Isso mostra que altar não é apenas uma estrutura física, um objeto, um móvel. Altar aqui é um lugar de encontro, um lugar de entrega, sacrifício, um lugar de comunhão com Deus. Então, quando se fala em altares pessoais, estamos nos referindo a isso, a este local pessoal, esse lugar pessoal da adoração, do encontro com Deus, da entrega irrestrita, incondicional, do sacrifício, da comunhão. Eu lembro o testemunho que uma mulher me contou, que ela estava numa das convenções estaduais da igreja, que são realizadas todos os anos, lá em Foz do Iguaçu, milhares de pastores, obreiros, milhares de pessoas, o louvor maravilhoso, a presença de Deus de uma forma extraordinária. E daqui a pouco ela teve uma visão. Ela viu saindo do altar uma grande salva. Sabe, salva, esse utensílio, né, que os diáconos passam assim para colocar a oferta, né, essa sacola assim, né? Aquilo chama-se salva. Não sei dizer porquê, né? Para falar a verdade, nunca pesquisei, mas é o nome que se dá a isso, né? Então ela viu aquilo muito grande, uma salva enorme, e saía do altar e vinha até ela. E Deus falava para ela: sacrifica. Ela dizia: mas Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho o que sacrificar, não tenho recursos. Deus falou assim: não, eu não quero o dinheiro e nem os seus recursos. Entra na salva. Você é o sacrifício que eu quero, a oferta que eu quero. Entra aí. E essa mulher disse que ela teve uma visão de estar entrando, e aí ela foi tomada pelo Espírito Santo, né? Isso é muito sério, gente. Quando Deus ele se revela pessoalmente a alguém pedindo algo mais do que o comum, então é que ele tem algo muito especial com essa pessoa. E isso não é privilégio de alguns. Isso está disponível para aqueles que buscam uma maior comunhão, maior envolvimento, maior encontro com o Senhor. Aqueles que buscam mais, encontram mais, terão mais revelações, terão mais experiências. E todos podem fazer isso, contanto que os altares pessoais estejam íntegros, estejam restaurados. Mas o que é um altar na vida cristã? A Bíblia diz que o altar é um local de encontro com Deus, já falei isso. Sacrifício, entrega, local de manifestação divina. A Bíblia diz em Gênesis 1:27, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus apareceu para Abrão e revelou a ele seu propósito. E ele construiu um altar. Sempre que Deus se revela a uma pessoa, Ele espera que esta pessoa levante um altar, onde haja entrega, onde haja sacrifício, onde haja um encontro. Hoje, os nossos altares não são mais de pedra, como era no Velho Testamento antigamente. Os nossos altares são espirituais, são pessoais. Quando o nosso pastor, no culto de oração, sempre ele está falando: olha, tenha o seu lugar de encontro,
tenha o seu lugar de comunhão, o lugar de sacrifício, o lugar onde você vai se prostrar individualmente e o Senhor vai se revelar a você. Tenha o seu altar. Muitas pessoas têm altares, muitos aprenderam, né? Estamos aqui há muito tempo e temos aprendido, né, a construir altares ao Senhor, pessoais, mas infelizmente hoje, muitos desses altares estão abandonados, jogados às traças, quebrados, sem fogo. O fogo no altar tem que ser perpétuo, permanente, duradouro. Mas muitos altares estão em ruínas e somente há cinzas frias. E quais são os principais altares da nossa vida que precisamos restaurar? O que precisamos reconstruir, pastor? O primeiro e o mais importante de todos, o altar da oração. Em Mateus 6,6 está escrito assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento particular, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha o altar aí, como que deve ser o altar de oração? Pessoal, secreto. Você pode ir lá, jogar um tapete, um pano, e se jogar no chão, e chorar, e clamar, e gritar, e falar em línguas, ou apenas balbuciar. Mas vá para esse local de encontro, e vá continuamente, restaure esse altar da sua vida. O altar de oração é o primeiro que se apaga quando há negligência. Incrível, parece que quando a igreja não sofre perseguição ou afronta, nós vamos relaxando, né? Temos alguma dificuldade, alguma situação e vamos à oração incessante, né? Clamando, quase que suando sangue, né? Aí quando aquilo se resolve, você está tudo bem, né? Obrigado, Senhor, por me ouvir ontem. Senhor, obrigado por me ouvir aquele dia. O Senhor é bom, Deus, obrigado, amém. E vamos deixando. E o altar de oração vai ficando abandonado, criando teias. Os sinais de um altar em ruínas, um altar de oração, é a falta de constância. Ser constante na oração, ser constante em visitar aquele local, aquele lugar, todos os dias, e até se possível no mesmo horário. Outro sinal de um altar de oração em ruínas são as orações superficiais, como o pastor Rogério fala, a oração do cordão do sapato, ou da caneca de café, ou do volante do automóvel, ou aquela oração repetida do almoço, aquela reza, né? Repete-se as mesmas palavras. Outro sinal da vida de oração que está se apagando, o altar de oração destruído, é a vida espiritual seca. Como eu disse, frequenta-se a igreja, participa-se dos cultos regularmente, mas a vida está seca, vazia, sem fogo, sem intimidade com Deus, sem comunhão. Há um vazio interior. O segundo altar de que quero falar nesta manhã, correndo contra o tempo, é o altar da palavra, a palavra de Deus. Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem é que vai fazer você ser bem-sucedido, próspero? É você mesmo. Se meditar na palavra de Deus dia e noite. Qual foi o último momento em que você sentou-se em casa e leu uma boa e confortável porção da palavra? Quando é que você sentou para ler pelo menos um capítulo, ou um livro, ou fazer marcações na sua Bíblia, procurar nos dicionários o significado de algumas palavras, orar pedindo a Deus o que o Senhor está querendo me dizer com isso? O que devo fazer, como devo aplicar isso, Senhor, na minha vida hoje? Quando foi que você fez isso? Pela última vez. Se é que fez. Se não fez, ou não está mais fazendo, é um sinal de que o altar da palavra na sua vida está destruído. Precisa ser restaurado. Sem palavra de Deus, não existe estrutura espiritual. Não existe. Aqui nós temos um diferencial. Nossa igreja, eu ouvi a pastora Heredira, eu lembrei, nossa igreja é muito bem servida da palavra. Os cultos que nós frequentamos aqui, as mensagens que ouvimos, nós recebemos palavra. Nos eventos que acontecem aqui, nós recebemos palavra. Nos inúmeros cursos e treinamentos que a igreja oferece, nós servimos palavra. Então só não se alimenta dela quem não quer. E se não há uma sede e fome desta palavra, a estrutura espiritual desta pessoa é rasa, é vazia, é efêmera. Lembre disso, grave essa frase. Sem palavra de Deus, sem o altar da palavra, não existe estrutura espiritual. Vamos em frente. O terceiro altar de que quero falar nesta manhã é o altar da adoração. Falei sobre isso ontem à noite no culto de libertação, a libertação através da adoração, e foi maravilhoso. Os irmãos adoraram a Deus de uma forma maravilhosa, demônios manifestaram e saíram das pessoas, houve milagres, curas, restaurações, choro, culto de libertação. O altar da adoração, em João 4, 23 e 24, está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sem o altar da adoração na vida, não temos estrutura. Adoração não é só música, não é só o momento do louvor que os irmãos fazem aqui com tanta excelência. É extraordinário, você vem nos diversos cultos da igreja, e cada vez que você vem é uma equipe diferente, músicos, cantores, todos consagrados, todos em comunhão com o Senhor Deus, todos capacitados com talentos, com técnicas, mas com a unção do Senhor. Isso faz com que o céu esteja aberto e a glória de Deus manifestada por meio da adoração. É maravilhoso. Mas não basta apenas aquela meia hora. Talvez em um culto na semana, meia hora de adoração. Isso não é um altar. O altar de adoração deve ser contínuo na sua casa, nos louvores, nas atitudes, no ambiente dentro de casa. Se esse altar está quebrado, significa que o estilo de vida deste determinado cristão não está alinhado com a palavra de Deus. Então não pode haver manifestação grande de Deus, não pode haver revelações extraordinárias, coisas maravilhosas, numa vida rasa. Altar de oração quebrado,
altar da palavra inexistente, altar de adoração temporário. Adoração é estilo de vida. Os verdadeiros adoradores, esse é o seu estilo de vida. Esse é o meu estilo, pelo menos o que deveria ser. O próximo altar de que quero falar é o altar da santidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. Sem santidade não pode haver fogo no altar. Foi o que aconteceu com essa irmã do testemunho. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fuja do pecado, fuja do caminho das trevas, fuja do inferno. O próximo altar é o altar da consagração total. Se consagrar totalmente. Ontem os irmãos estavam cantando uma música antiga no altar, aqui no culto, né? E eu fico pensando nessa letra, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. Isso é lindo como, né, cântico, como salmo, né? Dizer isso é maravilhoso, pastor Andres, mas pense na seriedade disso. Veja o que é algo consagrado a Deus. Por exemplo, qualquer utensílio aqui, esse instrumento, essa guitarra. Essa guitarra, ela foi comprada e ela foi consagrada a Deus. Significa que ela só pode ser utilizada para o louvor a Deus. Ela não pode sair daqui e ser levada para outro ambiente para tocar outra coisa. Se você pegar algo consagrado a Deus e usar para outro fim, você está profanando o sagrado. É profanação do santo. Então isso é consagrado a Deus, é dado a Ele, é dele. Pertence materialmente ao músico que o adquiriu aí, não sei de quem é, mas é um instrumento consagrado. E se alguém profanar o que é santo, terá consequências. Então, quando eu canto assim, ao Senhor Deus eu consagro tudo o que sou, tenha certeza do que você está dizendo. Porque se você for por outro caminho, fizer algo contrário à vontade e à palavra de Deus, você está profanando o sagrado. E ai daquele que profana o santo. É muito sério. Por isso nós não consagramos crianças recém-nascidas. Nós as apresentamos, dedicamos a Deus. Até que na idade correta da consciência, ela possa converter-se, né? Entregar-se a Jesus, arrepender-se de seus pecados e descer as águas do batismo e etc. Se eu consagro algo a Deus, eu tenho que deixar no altar. Se eu pego a chave do carro, pastor, consagra a chave do meu carro. O pastor fala assim: tem certeza? Se eu consagrar a chave do seu carro, ele vai ficar aqui, porque isso é de Deus. Então eu posso orar, abençoar, né, o seu carro. Mas quando nós estamos dispostos, estamos prontos a nos consagrar a Deus, então nós estamos passando por outro nível de comunhão com o Senhor, um nível mais elevado, mais íntimo, mais profundo. Quando você decide: eu estou me consagrando a Deus, exclusivamente para o Senhor. Em 1 Reis 18:30 está escrito: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então Elias reparou
o altar do Senhor, que estava quebrado. Ele restaurou o altar. Pois você sabe a história, mandou jogar água por tudo e orou a Deus: Senhor, manda fogo. E o fogo veio e lambeu o altar, e as pedras e a água e tudo mais. E o altar foi restaurado e o fogo de Deus foi restabelecido. E a glória de Deus desceu. Elias não trouxe o fogo primeiro. Primeiro ele restaurou o altar. Você quer fogo de Deus? Você quer a presença de Deus na sua mais alta plenitude? Você pode. Todos nós podemos. Os grandes e maiores avivamentos da história cristã começaram através de pessoas comuns, como eu, como você. Pessoas tementes a Deus, obedientes à palavra e que decidiram se consagrar, restaurando seus altares. E algo extraordinário aconteceu na vida dessas pessoas e através deles. Mas como estamos necessitando hoje de um grande e novo avivamento. E o avivamento não é apenas de você ter um momento de falar em línguas no culto ou sentir algo maravilhoso, não. É tornar a viver intimamente com Deus, totalmente ligado a Ele. E é o que Deus deseja. Mas quais são os processos, pastor, para restaurar o altar? Primeiro deles, reconhecer, identificar o altar quebrado na sua vida. Qual deles está quebrado? Quando eu perguntei quem acha que precisa restaurar algum altar, muitas pessoas levantaram as mãos, né? Então você já identificou que algum altar desses na sua vida pode estar defeituoso, com mau funcionamento, com vazamento, fogo acabando, ou se já não totalmente destruído. Então vamos identificar o altar ou os altares da nossa vida que estão quebrados, ou seja, reconhecer as áreas negligenciadas da nossa vida cristã. Ou se nunca tivemos altares, vamos edificá-los, vamos construí-los, passo a passo, começando pela oração e depois na sequência, para restaurar um altar que outrora recebeu a presença, o fogo de Deus e agora está abandonado. Precisamos remover os entulhos. Qualquer tipo de construção que ficar abandonada por um certo tempo, imediatamente ela vira um mato, um ninho, né? E não precisa muito tempo. Até uma cidade, por exemplo, como a nossa, uma cidade gigante, né? Curitiba é muito grande, contando com a região metropolitana, são mais de 3 milhões de habitantes, uma área gigantesca. Mas suponha que as cidades da região metropolitana e Curitiba sejam evacuadas por algum evento. Passa um dia, 2, uma semana, o vento traz sujeira, né, bagunça, as intempéries começam a quebrar vidros e etc. Alguns animais que restaram começam a fazer sujeira por tudo. Aí passa um mês, um ano, 5 anos. Como estará essa região daqui a 5, 10 anos? Mato alto, sujeira. E daqui a 100 anos? E daqui a 200, 300 anos? Tudo virará uma selva amazônica. É por isso que alguns estudiosos estão pesquisando agora e descobrindo antigas estruturas na Amazônia, subterrâneas, que dizem, que comprovam que houve uma civilização muito antiga que habitou aquela região, antes mesmo dos indígenas habitarem. Isso é ciência. Há ruínas soterradas. Mas o que se tornou a Amazônia? Depois de quantos anos? 500, 1000 anos? Uma selva intransponível. Assim será o altar abandonado. O altar abandonado vai criar entulhos. O fogo não poderá se manifestar.
Não poderá haver entrega, sacrifício, encontro neste altar entulhado. Então, o primeiro passo, identificar o altar quebrado na sua vida e remover os entulhos, ou seja, tudo aquilo ou todo aquele que possa ter ocupado o lugar de Deus nesse altar, tem que ser removido. Distrações, pecados ocultos, prioridades erradas, idolatria, falsas religiões, ideologias, etc. Remova os entulhos. Hebreus 12:1 diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vamos restaurar os altares, reconstruir com intencionalidade, voltar às práticas, às disciplinas espirituais. Vamos colocar o sacrifício. O altar sem sacrifício é apenas uma estrutura, uma construção. Vamos sacrificar. Aquela moça sacrificou-se a si mesma, consagrou-se a si mesma. Qual é o sacrifício que Deus pede de você? Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o maior sacrifício, um coração quebrantado. Reconheço, Senhor, que tem altares na minha vida que estão quebrados, desativados, não estão sendo mais frequentados, nem utilizados como deveria, e eu preciso restaurá-los. Ajuda-me, Senhor, a retirar os entulhos e reconstruir. Quando o altar é restaurado, o fogo desce automaticamente. Veja o exemplo do Elias. Ele restaurou o altar, orou, e o fogo desceu com uma grande coluna e incendiou o altar. Quantos querem o fogo de Deus na sua vida? Como estão os seus altares? Um pastor visitou uma casa antiga, abandonada, e havia uma lareira, e havia moradores nessa casa. Então ele perguntou: por que o fogo está apagado na lareira, sendo tão frio? E o morador disse: porque ninguém nunca mais alimentou o fogo. Quando o fogo não é alimentado, ele apaga, e por muito tempo apagado torna-se cinzas, frias, sujas, escuras. O problema nunca foi o fogo, foi a falta de manutenção. Lembro das virgens loucas e prudentes? Algumas alimentaram o fogo da sua lamparina com óleo constantemente, esperando a chegada do noivo. Outras relaxaram, dormiram, deixaram o fogo acabar, acabou o óleo e ficaram. A falta de manutenção é o problema principal do altar não funcionar mais. Assim é a nossa vida espiritual. Deus continua sendo fogo. Hebreus 12:29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é fogo. Mas para que o fogo venha, é necessário o altar estar restaurado. Como estão os seus altares? Hoje Deus está nos chamando, não para novos projetos, mas para a restauração de altares. Voltando ao texto aqui no versículo 3, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, até o pardal encontrou. Até o pardal, um passarinho, uma criaturinha sem noção, sem entendimento. Mas muitos crentes perderam o caminho dos altares, a
correria do dia a dia, os afazeres, as obrigações, e vamos trocando as prioridades. E o que é mais importante, o que é primeiro, nós deixamos para lá. A Bíblia diz assim: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Lembra do tempo em que o altar da oração estava completamente íntegro na sua vida, funcionando com fogo, em que você levantava de madrugada mesmo com sacrifício, com frio, e você ia à presença desse altar? E agora? O que é que aconteceu? Como está o seu altar de oração, meu irmão? Como está o seu altar de palavra, meu irmão? Como está o seu altar de adoração, meu irmão? De consagração, santidade. Como eu disse, hoje não é um dia de emoção, um dia de reconstrução. Para quem sente que o fogo apagou, quem deseja recomeçar, quem precisa restaurar o altar, ou os altares. Deus não responde a estruturas bem construídas. Deus responde a altares restaurados, com fogo. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início. Sinceramente, se você compreendeu esta mensagem, se Deus falou ao teu coração, como falou ao meu coração, levante a mão, você que sabe que precisa restaurar algum desses altares na sua vida. Muito mais pessoas compreenderam. Amém. Então todas as pessoas, por favor, toda a igreja coloque-se em pé, por gentileza. Talvez você esteja constrangido, você não saiba o que o pastor vai inventar agora, está meio assim. Não vou inventar nada, somente o Espírito Santo aqui vai agir na sua vida. É o Espírito Santo. Basta você reconhecer. Você já reconheceu, há altares na minha vida que precisam ser restaurados. Então vamos orar agora. Através da adoração, os entulhos serão arrancados desses altares e eles serão restaurados na sua vida. E a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. O fogo de Deus voltará, a comunhão perfeita, o encontro estará restabelecido, e a revelação do Senhor trará coisas novas e excelentes para você. Tenha certeza, o tempo está próximo. É hora de estarmos com fogo aceso no altar, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir, por gentileza, a ajuda dos pastores que puderem vir aqui à frente. Pegue um vidro de óleo, por favor. Nós vamos ungir todas as pessoas que precisam de restauração em algum altar na sua vida espiritual. Vamos, fica aqui desse lado também, pastor Reis. Eles vão começar agora a adorar. Esse é o altar da adoração que está restaurado aqui, né? E o fogo vai descer, né? E agora você vai sair do seu lugar e vai vir à frente do altar, receber a unção e vai permanecer aqui na frente. E o poder do Espírito Santo será derramado sobre a tua vida e os altares serão restaurados. Você sabe que é com você que o Espírito Santo está falando. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!